Estamos finalizando o preenchimento do seu esqueleto de vendas e neste momento o nosso foco será o planejamento da sua força de vendas. Qual é o objetivo da sua força de vendas? Quando nós alinhamos o objetivo da força de venda, nós precisamos observar o seguinte: para o planejamento e desenvolvimento da força de vendas, precisamos de metas. Muitos empresários colocam a meta como vender mais. Mas vender mais quantos? Muitos colocam os vendedores na sua equipe e não colocam meta. Não tem uma meta específica e nós vamos nos aprofundar em relação a este tema. Eu acredito que a meta é de extrema importância para um vendedor. O vendedor ele precisa de ambição para buscar algo que vai além, principalmente quando o vendedor ele tem a possibilidade de um ganho variável. Nós vamos falar sobre remuneração de vendedor. Meu amigo gestor e empresário, se você só paga um valor fixo para o seu vendedor, tenha uma atenção. Porque se você paga um valor fixo e ainda cobra a meta, mas se ele vender 10 ou vender 100, ele vai receber a mesma remuneração, qual é o sentimento em relação a isso? Tente pensar e ampliar os seus pensamentos em relação a isso. Nós vamos nos aprofundar, tá? E quando nós trabalhamos a meta, nós temos que pensar, nós utilizamos muito a denominação SMART. Quando nós falamos SMART, eu preciso que essa meta seja específica, mensurável, atingível, relevante e com um tempo determinado. Eu comentei lá nas características empreendedoras do módulo 1, quando eu falei que inclusive na nossa vida pessoal nós precisamos de meta. E comentei com você sobre alunos, professores, que têm a meta de fazer uma viagem e muitas vezes não se programam. Assim é também na vida empresarial. O empresário quer vender mais, o gestor quer vender mais, mas se não se planeja. Esse mais é quanto? E quando eu questiono muitos empresários sobre esse quanto é vender mais, eles simplesmente não falam o número, falam que é vender mais. E ao serem questionados o quanto vendem e falam, por exemplo, 100, eu falo, então a sua meta a partir de agora é 101. Quando eles percebem que esse 101 é muito pouco, eles já querem 200 de venda. Só que o de 200 será atingível quando? Talvez a médio e longo prazo. Não será de um dia para o outro que nós vamos sair da venda de 100 para 200. Então é necessário o planejamento da sua meta, onde você vai, como eu vou alcançar essa meta? Qual é o número? Ela é atingível ou não? Ela é relevante para a sua empresa? Às vezes o dobrar a meta não é importante para você. Agora, se ela é importante para você, é necessário que ela também seja importante para a sua equipe comercial, que o vendedor tenha a ambição de atingir um número maior de venda. Só uma atenção, novamente, em relação à ambição. É importante que o vendedor queira ganhar mais, queira buscar uma alternativa maior de ganho. Por isso, a importância da remuneração variável. Quando eu falo ambição, algumas pessoas confundem ambição com ganância. Eu não concordo que seja a mesma coisa. A ambição está relacionada ao atingir a meta, buscar uma remuneração melhor para comprar um carro, uma moto, fazer uma viagem, que esse vendedor tenha esta ambição dentro da política comercial da empresa, trabalhando de forma ética e justa perante os negócios, atendendo bem o cliente, pensando numa negociação ganha-ganha, diferente de ganância, onde esse vendedor vai buscar atingir esses valores financeiros independente das regras do negócio, independente da satisfação do cliente. Então eu gosto muito de separar isso, ambição de ganância. Eu quero um vendedor que tenha ambição na minha equipe para alcançar melhores resultados dentro de um tempo determinado. Por isso que uma campanha de vendas que você vai criar na sua empresa tem que ter data para começar e para terminar. É importante que isso seja estabelecido um prazo de forma transparente com a sua equipe comercial. E você, gestor, empresário, pode se utilizar de algumas promoções internas para que a sua equipe comercial atinja os resultados que você almeja em relação às metas do seu negócio. Você pode se utilizar dentro de alguns objetivos dessa meta para gerar mais negócios, estimular mais vendas, recompensar os clientes, motivar a equipe de vendas através de algumas ferramentas, como a criação de convenções, participação em feiras e concursos. Mas atenção!
Utilize da sua criatividade, do seu orçamento, para criar ferramentas que venham a auxiliar ou motivar o seu vendedor a alcançar as metas que você almeja. Eu gostaria de citar um exemplo do meu amigo Fernando. O Fernando é proprietário da Maxi Nutri, da cidade de Arapongas, e lá nos últimos anos ele criou campanhas de venda onde o representante comercial tem a sua meta regional. Este representante, atingindo seu resultado, ele ganhou uma viagem para o Caribe, acompanhado da esposa. Observem, foi só um representante que ganhou? Não, quase todos ganharam. No ano seguinte, ele utilizou deste exemplo, desta campanha, para criar uma outra campanha com um incentivo maior, uma viagem para o cruzeiro. Eu disse para você, tenha uma atenção ao seu orçamento. Às vezes, eu posso criar uma campanha que será um jantar num determinado restaurante. Eu posso criar uma campanha de acordo com as minhas possibilidades, mas dentro da nossa criatividade também. Gestor, empresário, é sua responsabilidade o planejamento comercial do seu negócio, o preenchimento deste esqueleto de vendas. Nós falamos sobre os objetivos, mas além dos objetivos, é importante que você busque o desenvolvimento da sua estratégia comercial. Iremos nos aprofundar sobre a estratégia. É importante que você alinhe a estrutura da sua força de vendas, junto do tamanho da força de vendas e também pensar na remuneração da sua equipe comercial. Quando nós falamos da sua estrutura comercial, a sua estrutura ela pode ser por território. Eu já fui vendedor de um banco. Eu vendia dinheiro, eu vendia financiamento automotivo. E aqui em Londrina tem várias regiões. Os vendedores eram divididos por território. Tem uma rua, algumas ruas aqui que tem várias garagens de veículos. Então o vendedor A ficava do lado direito da rua e o vendedor B do lado esquerdo da rua, para que tenhamos território. Por que a divisão por território é importante? Porque imagine você, meu amigo gestor, que tem lá uma equipe comercial com dezenas de vendedores ou alguns vendedores, e esse vendedor visita uma empresa hoje. Amanhã, um outro vendedor do seu negócio visita uma empresa que é possível cliente. Qual é a visão ou a percepção que esse possível cliente vai ter do seu negócio se ele receber a visita de dois vendedores diferentes? A minha percepção é de bagunça. Então é importante este planejamento da sua estrutura. Eu posso ter a divisão por produto. Se eu tenho diversos tipos de produto, eu posso ter o vendedor que vende o produto A, o vendedor que vende o produto B e tem o vendedor que vende o produto C. Eu posso ainda dividir a minha estrutura por mercado, por segmentação de clientes. E temos ainda a combinada, que na minha opinião vem a facilitar o planejamento de toda a estrutura, principalmente para pequenas empresas. E vamos ainda alinhar algumas informações sobre remuneração. A remuneração é ponto primordial dentro do planejamento da nossa equipe de vendas, ou como diz Kotler, da nossa força de vendas. Eu preciso ter um alinhamento relacionado à minha quantia fixa. Atenção, estou falando de remuneração pensando no vendedor CLT registrado que trabalha somente para você. Quando nós pensamos em representante comercial, eu tenho uma análise especial. Para o representante comercial, nas empresas que eu trabalho como consultor ou assessor, nós pagamos apenas comissionamento. Comissionamento e, eventualmente, uma premiação. A remuneração fixa, ela é necessária para o seu vendedor interno, aquele registrado em carteira, ou vendedor externo, também registrado. Além da quantia fixa, é necessário que você, gestor empresário, pense na quantia variável do seu vendedor. O vendedor ele tem que ser motivado por esse comissionamento. A ambição que nós falamos anteriormente está ligada ao ganhar mais, a alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Então pense numa quantidade variável. Eu gosto muito quando o vendedor tem a possibilidade de ter uma remuneração variável maior do que a remuneração fixa. Alinhe isso a objetivos das metas, o comissionamento. Eu posso ter um comissionamento único, como eu posso ter um comissionamento também de acordo com o produto ou o serviço que este vendedor comercializa. Esse comissionamento pode ser uma porcentagem sobre as vendas? Sim, ao mesmo tempo pode ser também um valor fixo sobre o produto. Tenha criatividade.
né, dentro desse desenvolvimento do planejamento. Busque alternativas, converse com o seu vendedor, faça pesquisas de mercado, observe como é feita a remuneração na sua região. Ao mesmo tempo, além da remuneração fixa e variável, nós podemos incluir a ajuda de custo. Eu já vi empresários que falam que o próprio salário fixo do vendedor é a ajuda de custo. Atenção às regras, à legislação. É importante que você faça uma boa análise financeira alinhada ao seu jurídico para evitar problemas trabalhistas. Eu acredito na necessidade, sim, de criar ajuda de custo para esse vendedor, principalmente quando é vendedor externo. Um auxílio combustível, um auxílio alimentação, hospedagem para quando ele viaja. Tenha atenção em relação a isso. E por último, mas não menos importante, tenha atenção aos benefícios do seu vendedor. Aliás, aos benefícios de todos os seus colaboradores. É importante que o benefício, ele faz com que você tenha a fidelização do seu colaborador junto da sua empresa. Um bom plano de saúde, um bom vale-refeição, tudo isso vem a somar em benefícios e motivação de toda a sua equipe profissional, não somente do seu vendedor e equipe comercial. Também é responsabilidade do empresário ou do gestor comercial o gerenciamento da sua força de vendas. Esse gerenciamento está totalmente ligado a recrutamento. Você precisa acompanhar o recrutamento do seu vendedor. É muito interessante empresas que têm a possibilidade de contratar um psicólogo para auxiliar na contratação. Mas a tomada de decisão na contratação é do gestor. O psicólogo irá auxiliar em testes de perfil para que você tenha riscos menores na contratação. Contratei o meu colaborador, eu preciso gerar treinamento. É responsabilidade do gestor comercial gerar treinamentos. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho treinamento na minha região para encaminhar o meu funcionário. Busque alternativas. Você pode buscar vídeos na internet e apresentar esses vídeos relacionados a técnicas de vendas, negociação, atendimento ao cliente para o seu vendedor. Você pode criar um calendário de reuniões internos para que você tire dúvidas do vendedor e sempre que possível, claro, encaminhar o seu vendedor para um treinamento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os principais treinamentos para um vendedor. Além do treinamento, é necessário que você, gestor, faça a supervisão de todo o acompanhamento da sua equipe comercial. Gere motivação. Eu acredito que muitos de nós, empresários, gestores, não temos ninguém para gerar motivação. Acredito ainda que motivação é algo interno. Eu preciso me automotivar todos os dias. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não são assim. Então, cabe a você, gestor, a você, empresário, gerar boas palavras de motivação ao seu colaborador, para que ele se mantenha empenhado em atingir os objetivos do seu negócio, que também é o objetivo das metas dele. Por último, é necessário que você faça a avaliação da sua equipe comercial. E é através da avaliação que você vai poder promover esse vendedor para supervisor, por exemplo, caso ele tenha as características para a função, ou até mesmo demiti-lo em alguns casos. Porque, na minha opinião, é injusto demitir um colaborador sem um acompanhamento prévio, sem um feedback das suas atividades, sem uma avaliação correta do desenvolvimento do trabalho executado na sua empresa. Faz parte do gerenciamento da força de vendas a busca pelo aumento da eficácia da força de vendas. E para auxiliar a busca desse objetivo, é necessário que você, gestor, você, empresário, invista em 3 tipos de treinamentos para os seus vendedores. Nós já comentamos sobre alguns desses treinamentos aqui. O primeiro é o técnica de vendas. O segundo, técnicas de negociação. Técnicas de negociação, eu já falei algumas vezes, eu gosto muito da negociação ganha-ganha, onde você e o seu vendedor têm sentimento de ganho, mas o cliente também tem que ter esse sentimento de ganho. E também técnicas de relacionamento ou técnicas de atendimento ao cliente. São os 3 tipos de treinamento que eu acho extremamente importante serem colocados no seu calendário de treinamento anual dos seus colaboradores ou principalmente dos seus vendedores. Quando eu falo colaboradores, é porque se você tiver a oportunidade de criar esse treinamento para toda a sua equipe de profissionais, eu acho extremamente importante, pois como eu já disse anteriormente, todos os colaboradores são vendedores.